Paz e bem, amado irmão, amada irmã, eis-nos aqui mais uma vez. Irmão, amada irmã, eis-nos aqui mais uma vez e juntos vamos meditar a palavra de Deus nesta terça-feira, dia 16 de junho, que nos apresenta o Evangelho de São Mateus. Continuamos com ele, Capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, se nós tivéssemos, de fato, um controle sobre onde o sol depositaria os seus raios e onde a chuva cairia, derramaria suas águas, e onde a chuva cairia, derramaria suas águas, pode ser que nós tivéssemos uma atitude um tanto quanto pretensiosa de restringir o sol e a chuva sobre algumas pessoas, porque o sol e a chuva são símbolos e, claro, são realidades que apontam para a vida, para a existência. Não é possível viver sem a água, não é possível viver sem o sol. A luz é necessária, o calor é necessário, a umidade é necessária. Então, quando Jesus fala desta indistinção com que Deus derrama sobre a humanidade a água e o sol, Jesus está falando o que no final do trecho do Evangelho de hoje ele claramente confirma, está falando da perfeição de Deus e insistindo naquela ideia, até havia refletido na semana passada em algum dos evangelhos, sobre esta intenção de uma perfeição humana. Jesus parte de um pressuposto de que nós devemos ser perfeitos. Ele respeita a nossa imperfeição, ele acolhe a nossa imperfeição. Deus, como disse Jesus, faz chover sobre justos e injustos, e aqui não vamos nos colocar nós de um dos lados apenas. Nós transitamos dos dois lados o tempo todo, eu diria. Então, se Deus faz isso, se Ele derrama o sol e a água sobre justos e injustos, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, então o que Jesus quer que nós façamos é ter essa capacidade de olhar com um olhar não de indiferença, mas de indistinção, no sentido de fato, mas de indistinção, no sentido de fato, claro, não é o nosso poder, fazer chover ou fazer o sol derramar os seus raios, mas Jesus está falando aqui dessas realidades de uma forma muito simbólica. Então o que nós fazemos pelas pessoas.
E quais os critérios que nós usamos para fazer o que fazemos? Amar, odiar, quais os critérios nós temos para poder dizer que temos razão para amar ou para odiar alguém? Essas razões podem estar tanto no outro quanto em nós mesmos. Por que odiamos? Por que amamos? Por que Deus ama a todos e faz chover sobre bons e maus? Não é por causa da bondade ou por causa da maldade da humanidade. É por causa da sua bondade, da bondade de Deus, que Ele não distingue. Então, o que há em nós que nos leva a amar ou a odiar uma pessoa? Precisamos rever o nosso coração para poder permitir que nele também se desenvolva essa perfeição de Deus, que por ser bondade, apenas bondade, não é capaz de odiar. Peçamos a graça de Deus. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. Como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.